Fábio, o meu professor me falou que eu preciso aprender a pensar como enfermeiro. Mas o que isso quer dizer? Fala enfermagem, tudo bom com vocês? Eu me chamo Fábio, sou enfermeiro especialista em pediatria e neonatologia, docente de enfermagem e você está no canal Enfermagem Total. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Nesse vídeo aqui, como eu falei para vocês, eu vou te explicar o que é pensar como enfermeiro. Vou te dar ferramentas, vou te ensinar o que é isso, né? E como você pode aumentar a sua capacidade de pensar de fato como enfermeiro, né? O que essa frase está querendo te dizer. Antes da gente ir para o quadro branco, porque finalmente eu vou utilizar esse quadro bonito que está atrás de mim, e faz tempo que eu não uso, né? Acho que desde quando a mesa veio para esse lado aqui do nosso cenário, o cenário mudou, nunca mais gravei com quadro, então hoje finalmente vou gravar de novo com quadro, né? A gente vai rabiscar um pouquinho por lá, mas antes da gente ir para lá, eu vou te convidar, né? Quero te fazer um convite para você deixar já o like aqui embaixo, clicar no botão gostei, em menos de um segundo você me ajuda, o algoritmo do YouTube, o robozinho do YouTube entende que o vídeo é bacana, acaba indicando para mais pessoas assistem e mais pessoas também têm acesso a esse conteúdo. E claro que você também pode fazer isso manualmente, caso você queira, você faz ali em 15 segundinhos, você já me ajuda também. Você clica nesse botãozinho que tem uma setinha, compartilhar, você compartilha nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, né, grupos família, hospital, pessoal da faculdade, para mais pessoas também terem acesso a esse conteúdo e conhecerem também o canal Enfermagem Total. E se você não for inscrito ou inscrita, clica no botãozinho vermelho aqui, se inscreve, tenho certeza que você vai curtir. Mês de julho de 2022 está chegando agora com tudo, com muita novidade aqui no canal. Então se inscreve que eu tenho certeza que você vai curtir. E bora pro quadro. Bom, já que no quadro vamos analisar um pouco esse negócio de pensar como enfermeiro. Existe uma máxima onde no ensino do processo de enfermagem, a gente fala que o processo de enfermagem é justamente a metodologia que vai te ensinar a pensar como enfermeiro, né? Então, o processo de enfermagem é igual a pensar como enfermeiro. E aqui eu escrevi, claro, as etapas do processo de enfermagem, porque não tem como a gente falar de processo de enfermagem sem citar, né, no caso aqui, as etapas. Primeira etapa sendo aqui a investigação, onde a gente vai estar fazendo coleta de dados mais o exame físico no nosso paciente. Então aqui coleta de dados, né, mais exame físico. Na sequência a gente vai pegar esses dados, vamos sintetizar esses dados através do raciocínio clínico, através do raciocínio crítico e transformá-los em diagnósticos de enfermagem. Aí utilizando um sistema de linguagem padronizada ou não, né? Aí pode ser CIP, pode ser NANDA. Depois da gente ter os diagnósticos de enfermagem, ou seja, o levantamento dos problemas de enfermagem reais, potenciais, problemas de síndrome, promoção de saúde, seja lá qual o tipo de diagnóstico de enfermagem que a gente fez no nosso paciente, a gente vai pensar aqui no planejamento, ou seja, vamos traçar as metas e ver também a nossa prescrição de enfermagem, quais são as intervenções que devem ser feitas no nosso paciente na etapa aqui da intervenção, né, que é a quarta etapa do processo de enfermagem. A gente realmente põe a mão na massa, onde não só a gente, né, enfermeiros, como também auxiliares técnicos, equipe toda põe a mão na massa. E por último, a gente olha para trás na avaliação e analisa. E aí, deu certo? Não deu certo? Esse plano de cuidados, né, esse processo de enfermagem inteiro que eu fiz, não deu certo, né? E no que isso, ou melhor, né, isso que a gente analisou aqui, a gente fez essa leitura aqui das etapas do processo de enfermagem, no que isso está me ajudando a pensar como enfermeiro? É importante a gente pensar que o pensar como enfermeiro nada mais é do que uma característica ou uma condição, talvez uma habilidade, da gente antecipar problemas, analisar questões mais complexas, né, ter uma capacidade de raciocínio clínico, capacidade de raciocínio crítico também elevada. Inclusive, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A diferença entre raciocínio clínico e raciocínio crítico. Vários autores trazem pra gente que o fato de você pensar criticamente nada mais é do que você analisar determinados fatos, determinadas informações de uma forma analítica, criticamente, ou seja, você parar e se concentrar completamente em um determinado pensamento. Já o pensamento clínico, ele é nada mais do que o pensamento crítico, é você se concentrar, é você colocar a sua energia para a resolução de um problema complexo, de um problema difícil, voltado para a área da saúde, voltado para o paciente. Então toda vez que a gente falar sobre
pensamento clínico ou raciocínio clínico nada mais é do que o pensamento crítico voltado ao paciente, voltado a um ser humano, voltado a uma situação complexa de saúde. E aí vários são os profissionais que se deparam com essa situação. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais e assim por diante. E é justamente aí, quando a gente fala sobre pensamento crítico ou raciocínio clínico, né, voltado ao paciente, voltado ao ser humano que está precisando de cuidados de saúde, que entra a capacidade de pensamento crítico, a capacidade de pensamento clínico do nosso estudante de enfermagem, do enfermeiro, né, ou de qualquer outro profissional da área da saúde. E aí que entra, de fato, aquela frase pensar como enfermeiro. É justamente essa ideia do pensamento crítico, do pensamento clínico, que o enfermeiro tem que ter essas habilidades, ou tem que, ao longo dos anos, sempre melhorando, sempre aumentando essa capacidade de pensamento crítico. E aí entra uma teoria muito interessante, que é a teoria dos 4 círculos, de Alvaro Lefebvre. Alvaro Lefebvre traz para a gente aqui 4 grandes círculos, onde, tendo todos eles, nós temos a capacidade de raciocínio clínico. Então a gente tem que fortalecer todas essas 4 bases para que a gente tenha a capacidade de raciocínio clínico. A primeira delas aqui é a característica de pensador crítico. E o que eu faço para melhorar essa característica? Como que eu faço para aumentar essas atitudes ou comportamentos de ser um pensador crítico, né? Então, é analisar situações, ficar calmo frente a situações complexas, resolução de problemas, resolução de conflitos, né? Amenização de conflitos na equipe ou com pessoas, com pacientes. Então, todas essas atitudes, né? Ou vamos pensar também nas soft skills, que hoje em dia tem se falado muito. Então, são habilidades simples, né? Soft skills, onde a pessoa tem que ter também, então, comprometimento, flexibilidade, pontualidade, tudo isso faz parte da característica de um pensador crítico. Se você está pensando numa situação complexa, se você quer resolver uma situação complexa, é importante que pelo menos o básico você já tenha um domínio. Então, todas essas atitudes estão aqui dentro desse primeiro círculo. O segundo círculo, para o pensador crítico, né, para você ter a capacidade de pensamento crítico, seriam os conhecimentos teóricos. Conhecimentos teóricos, Fabio, então você está me falando sobre teorias de enfermagem? Não, estou falando sobre teoria realmente, sobre parte teórica da nossa faculdade. Então, microbiologia, biologia, biofísica, biomecânica, anatomia, fisiologia, saúde do adulto, patologia, tudo isso é conhecimento teórico. A gente tem que entender isso para conseguir analisar criticamente a situação do nosso paciente. Não tem como eu fazer um pensamento clínico, não tem como eu fazer um raciocínio clínico do meu paciente se eu não correlacionar as informações. Então, eu coletei um dado de que o paciente está com a dor abdominal, principalmente voltado aqui no flanco esquerdo, faço o sinal de Giordano, dá positivo, mas isso não traz informação nenhuma para mim, porque a minha base de conhecimento teórico está falha. Eu não correlacionei o fato de Giordano estar positivo com um possível problema renal, porque aquilo não está fazendo sentido para mim. Então, a informação não está se encaixando. Eu preciso com que a informação mais avançada, que eu estou coletando ali no meu exame físico e etc., eu preciso que isso faça sentido teórico para mim. Além disso, né, já que eu falei do sinal de Giordano, as habilidades técnicas. Esse é o terceiro ponto aqui. A habilidade técnica diz pra gente sobre técnicas. Então, de fato, eu saber fazer uma passagem de sonda, fazer o exame físico corretamente, conhecer os métodos propedêuticos, fazer a técnica corretamente, utilizando de forma correta os instrumentos, fazer uma punção venosa corretamente, fazer a passagem de uma sonda nasogástrica, nasoenteral. Tudo isso, todas as técnicas que a gente aprende, também contempla aqui a nossa capacidade de pensamento crítico. E aí você pode estar pensando agora, mas Fábio, eu só vou pensar. Eu estou analisando a situação do paciente. Eu não vou colocar nada em prática naquele momento. Por que eu tenho que ter essa habilidade técnica? Porque eu já tenho que antever
se na hora de realizar uma técnica, ou se é necessário fazer uma determinada técnica para esse paciente, também isso faz parte do pensamento crítico, eu preciso antever se eu teria algum problema, se eu teria alguma intercorrência, se eu posso ter intercorrências, possíveis intercorrências, e me antever a já deixar um outro material preparado para caso aquilo aconteça. Então veja como isso tudo vai levando uma coisa a outra. Então eu preciso também dominar a técnica. E além disso, as habilidades ou competências interpessoais. Interpessoal, o nome já diz, entre pessoas. Eu preciso saber me relacionar, preciso saber conversar com o meu cliente, com o meu paciente, conversar com os meus colegas, com o médico, com o fisioterapeuta, com a equipe multi. Eu preciso ter essa capacidade de me comunicar com a equipe, de ser um bom líder para a minha equipe, sendo eu o enfermeiro dessa equipe. Então eu preciso ter essa habilidade também muito bem treinada. Logo, essas 4 habilidades, esses 4 círculos juntos fazem com que eu tenha a capacidade de raciocínio clínico ou de raciocínio crítico. Certo, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha feito sentido para vocês e espero que a partir de hoje a sua capacidade de pensar como enfermeiro ou enfermeira esteja um pouco melhor, ou você já saiba pelo menos agora aonde você tem que melhorar, em qual dos sentidos você tem que melhorar para que a sua capacidade de pensamento crítico, pensamento clínico esteja melhorado a partir de hoje. Certo? Novamente, se você não deixou lá no início do vídeo, te convido agora novamente a você clicar no botãozinho de gostei aqui embaixo, que me ajuda pra caramba, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, pessoas que você acha que esse vídeo vai estar fazendo sentido. E se você quer dar uma otimizada nos seus estudos de enfermagem, clica nesse botãozinho azul que está aqui embaixo também, de tornar-se membro. Conheça o nosso plano de enfermagem que domina plantão, que você vai ver que tem muito benefício para você melhorar e dar um upgrade aí nos seus estudos de enfermagem. Te vejo então no nosso vídeo da próxima semana aqui no canal. Até mais. Tchau, tchau.